Meu nome é Letícia, e naquela época eu tinha apenas 12 anos. Era da turma B, a turma onde colocavam os alunos que não se destacavam, nem pelos olhos dos professores, nem pela popularidade dos colegas. Minha carteira era a da última fileira, canto da parede, bem perto do extintor de incêndio que nunca funcionou. Eu costumava chegar cedo demais e sair depois de todo mundo. Era mais seguro assim. Os corredores vazios do colégio eram menos cruéis que as risadas em grupo, e o pátio, quando ainda estava silencioso pela manhã, parecia até acolhedor, até que a primeira voz familiar cortava o ar com uma frase como "Olha lá, chegou a soldadinha doida", ou "Vai querer marchar na hora do recreio hoje também?" Eu não respondia. Eu só fechava os olhos por dentro e olhava para o céu, sempre tentando entender como as hélices de um helicóptero cortavam o vento com tanta precisão. Às vezes, pensava que o barulho das pás girando poderia calar o mundo inteiro por alguns segundos. Eu era a menina que anotava as falas do noticiário militar, que sabia de cor o nome dos modelos de aeronaves usados em missões de resgate da Força Aérea, que colecionava recortes de jornal com operações feitas no interior do país. Me chamavam de esquisita, de metida, de masculinizada. Mas eu não era nada disso. Eu só sonhava. Sonhava alto demais para uma garota da turma B, cujas colegas desenhavam vestidos em agendas floridas enquanto eu copiava as estruturas de comando das Forças Armadas com uma caneta azul já sem tampa. Minha infância não foi feita de bonecas. Foi feita de caminhadas no barro, ouvindo rádio velho com meu avô, que havia servido como mecânico da aeronáutica e me contava histórias de quando os soldados ainda tinham que empurrar avião na pista de terra. Ele foi a única figura que nunca me mandou abaixar a cabeça. Morreu cedo demais. Na escola, eu era a que ninguém convidava para as festas de aniversário. Quando chovia, as meninas populares corriam para a área coberta e cochichavam com seus cabelos perfeitamente alinhados. Eu ficava no canto da quadra, tomando chuva de propósito, tentando sentir o peso da natureza no corpo, como se cada gota fosse um sinal de que ainda dava tempo de me tornar alguém forte o suficiente para suportar o que estava por vir. Uma vez, durante um temporal, uma colega gritou do outro lado da arquibancada: "Sai da chuva, soldadinha molhada. Você nem parece menina." Todos riram, até o professor de educação física. Eu apenas respirei fundo, fechei os olhos e imaginei hélices sobre minha cabeça, o barulho cobrindo tudo aquilo. Em casa, a coisa não era muito diferente. Eu tinha uma irmã 2 anos mais velha, chamada Amanda, a estrela da família. Cabelos sedosos, medalhas em competições de dança, elogios eternos dos tios e dos vizinhos. Enquanto ela era tratada como uma princesa de capa de revista, eu era a sombra em uniforme escolar gasto, com a barra da calça sempre suja de barro e o rosto marcado por olheiras de quem passava mais tempo lendo sobre batalhões do que dormindo. Amanda ocupava o centro da mesa nos almoços de domingo. Eu ocupava o silêncio. Minha mãe dizia que era só uma fase. Meu pai, sempre ausente, dizia que mulher nenhuma tinha nascido para mandar em farda, que isso era coisa de macho. Mas ele não dizia isso olhando nos meus olhos. Dizia olhando para o jornal, ou pior, para a TV, como se eu fosse apenas ruído de fundo. Na escola, os apelidos começaram cedo e nunca mais pararam. Capitã sem tropa, milico de papelão, sargenta sem soldado. Cada nova ofensa virava uma espécie de combustível. Eu não sabia, mas estava aprendendo a me calar do jeito certo. Não como quem aceita, mas como quem anota. E eu anotava tudo. O nome de quem riu, a data do escárnio, o momento exato em que meus olhos se tornaram mais firmes do que qualquer voz debochada. Um dia, ainda naquela escola, alguém deixou um bilhete colado na porta da minha sala. "Ninguém te quer aqui, soldadinha frustrada." Eu tirei o bilhete sem fazer cena. Dobrei e guardei na minha mochila, bem ao lado da carta de admissão do colégio militar que eu ainda não tinha coragem de entregar para minha mãe. Naquela época, a maioria das meninas sonhava com festas de 15 anos. Eu sonhava com uma farda do Exército Brasileiro. Enquanto elas compravam sapatos de salto, eu economizava para comprar uma bússola real. Enquanto elas faziam planos de cursinho pré-vestibular, eu estudava a história das campanhas do sertão. E tudo isso em silêncio, porque o mundo já tinha decidido que o meu lugar era no fundo da sala, com os olhos baixos e o coração pequeno. Mas eu sabia que não ia ser assim para sempre. Eu só não imaginava ainda que o helicóptero ia pousar, e que, quando pousasse, ia carregar não só o peso do metal,
mas também o de todos os risos que um dia me esmagaram. Eu era Letícia da turma B, a menina que ninguém levou a sério, a menina que até a chuva zombava, como se o céu compartilhasse da crueldade da sala. Mas um dia, o céu ia abrir. Um dia, o barulho que eu ouvia apenas por dentro ia ecoar do lado de fora, cortando o ar como as pás de um helicóptero cortam o vento em missões urgentes. Um dia, alguém ia chamar meu nome, e o mundo não teria escolha senão escutar. Se existe um tipo específico de silêncio que se aloja no peito e cresce como mofo, é o silêncio da própria casa. O tipo de silêncio que não acontece por falta de barulho, mas pela ausência de escuta verdadeira. Aos 13 anos, eu já sabia o que era entrar num cômodo e ser invisível, mesmo com os pés sujos de terra da escola, a mochila rasgada escorrendo os cadernos e um olhar que buscava, mesmo sem saber nomear, algum tipo de acolhimento. Mas naquela casa, Letícia era sinônimo de vergonha discreta, enquanto minha irmã mais velha, Camila, reinava como o sol que todos fingiam não estar queimando. Camila era a favorita. Linda, esguia, popular na escola e, mais importante, moldada exatamente no que minha mãe e meu pai consideravam o ideal feminino. Fazia aulas de balé, postava fotos com amigos sorrindo em festas e nunca chegava em casa com o rosto sujo de areia depois de passar o recreio sentada no campo observando helicópteros cortando o céu. Eu, por outro lado, colecionava cadernos rabiscados com desenhos de coturnos, estratégias de combate e helicópteros da aviação do exército. Meu mundo era outro. Mas aos olhos deles, era só um mundo errado. Foi num domingo de sol, quando o quintal ainda cheirava a roupa recém-lavada estendida no varal, que tudo veio à tona como faca fria nas costas. Camila estava com 2 amigos da escola sentados na varanda, rindo alto de vídeos no celular, enquanto eu passava por ali com meu caderno de anotações. Eu carregava um esboço do que seria minha inscrição para um curso preparatório militar. Nem era uma decisão final ainda, mas dentro de mim aquela folha dobrada era quase sagrada. Era o primeiro passo para me aproximar daquilo que eu sonhava. A caserna, a missão, a disciplina, o comando. Não sei por que me aproximei. Talvez, em algum canto infantil do coração, eu quisesse mostrar à minha irmã que eu também tinha algo que me fazia brilhar. Você vai fazer isso mesmo, Letícia? Camila perguntou, com aquele tom de ironia que ela mascarava com doçura, só para parecer gentil diante dos outros. Você... militar? Seus 2 amigos riram. Eu apenas assenti, com as mãos apertadas sobre o papel. Foi quando ela virou o rosto e disse, sem hesitar: Você nunca vai ser nem porteira de quartel. Imagina só. Você de farda? Ah, vai espantar até os soldados. A risada que veio depois não era dela sozinha. Era uma risada ampla, construída por anos de pequenas humilhações, ausências de parabéns, olhares atravessados e comparações. A frase atravessou meu peito como se tivesse sido dita com uma lâmina. Mas não chorei. Eu nunca chorava na frente deles. Fiquei ali, com o rosto imóvel, e simplesmente saí. Fui para o meu quarto, fechei a porta e me sentei diante da folha dobrada. A ponta estava amassada, talvez pelo suor das minhas mãos. E naquele exato instante, sem dizer uma palavra, eu soube. Não importava quantas portas me fechassem, nem quantas frases Camila repetisse como se fossem sentenças eternas. Eu faria daquela zombaria o meu combustível. Nos dias seguintes, minha mãe ignorou o assunto, como se a frase da minha irmã fosse normal, até engraçada. Meu pai nem chegou a saber. E na escola, o eco das risadas chegou até a sala B, onde os colegas comentavam discretamente que eu era a maluca que queria brincar de soldado. Ninguém entendia. Eu não queria brincar. Eu queria servir. Queria ser útil. Queria provar, não a eles, mas a mim mesma, que havia espaço para uma menina esquisita no meio da dureza da farda. E talvez, só talvez, lá eu não precisasse me encolher tanto. A frase da minha irmã nunca saiu da minha cabeça. Repeti mentalmente centenas de vezes, em silêncio, como um mantra invertido, até que ela parasse de doer e começasse a me alimentar. Em cada flexão que eu fazia no chão frio do quarto, em cada página que eu estudava até os olhos arderem, eu a ouvia. Você nunca vai ser nem porteira de quartel. E respondia sem som, com o corpo, com a mente,
com a convicção crescendo dentro de mim. Eu seria assim, e muito mais, porque havia algo em mim que nem Camila, nem meus pais, nem aquela escola inteira conseguiam ver. Eu não queria o mundo aplaudindo meu vestido. Eu queria o mundo me chamando de Senhora Comandante. No dia em que recebi a carta de aprovação para a escola preparatória militar, não chorei. Acho que já tinha gasto todas as minhas lágrimas quando tive que me acostumar com a ideia de vencer sozinha. Era fim de tarde quando o envelope chegou. Nem precisei abri-lo para saber o que era. O brasão no canto superior esquerdo já dizia tudo. Enquanto meus colegas da escola corriam atrás de festas e trotes de faculdade, eu só queria um cantinho silencioso para agradecer. Não a Deus, não a minha mãe, muito menos a minha irmã. Agradeci a mim, por ter ficado de pé, por não ter acreditado nas vozes que diziam que eu não passaria nem da inscrição, por ter estudado calada, ouvido calada, suportado calada, por ter guardado aquela frase da minha irmã como faca, mas também como gasolina. O curso começaria em poucas semanas. Antes disso, haveria uma cerimônia de entrada, um pequeno evento de boas-vindas, com juramento, instruções iniciais e a entrega simbólica do coturno. Algo simples, mas carregado de significado. Era o meu começo, e como todos os outros aprovados, eu tinha direito a convidar familiares. Recebi 5 convites impressos. Guardei um para mim e coloquei os outros 4 dentro de envelopes. Um para minha mãe, um para minha irmã, e 2 sobrando, que ficaram em branco. Não conhecia ninguém mais que me chamasse de família. Eu poderia não ter plateia, mas não teria vergonha. A vergonha sempre foi deles. Deixei os convites sobre a mesa da cozinha, com uma fitinha amarela amarrada, como mandava o regulamento. Nenhuma palavra, nenhum bilhete. No fundo, talvez esperasse um gesto mínimo, um vi, um parabéns, até mesmo um não quero ir, mas recebi apenas o som seco de papel sendo rasgado. Minha irmã entrou na cozinha, viu os envelopes e perguntou com aquele sorriso que ela usava quando ia humilhar alguém. Isso aqui é pra quê? Festa de cosplay militar? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela puxou os convites e rasgou, folha por folha, como se estivesse esvaziando um saco de lixo. Minha mãe nem olhou. Continuou mexendo o arroz na panela como se nada tivesse acontecido, como se o sonho de alguém fosse ruído de fundo. E quando minha irmã largou os pedaços na pia, ainda disse: "Me avisa quando for trabalhar na guarita." A gente buzina. Eu subi as escadas sem responder. Já não era dor. Era silêncio petrificado. A cerimônia foi num pavilhão simples, cercado de bandeiras e palavras duras. Chovia, como quase sempre nos momentos que mais importaram na minha vida. Cheguei antes da hora, com o cabelo preso no coque apertado e a alma doendo num lugar que eu já nem sabia nomear. Enquanto os outros entravam acompanhados de pais, mães, irmãos tirando fotos e filmando com celulares trêmulos de orgulho, eu fiquei no fundo, sem companhia, sem flores, sem abraços, mas com um peito que só não explodia porque já tinha sido esvaziado tantas vezes. Na hora da entrega do coturno, chamaram meu nome. Levantei, caminhei até o oficial responsável e recebi aquele par de botas como quem recebe uma medalha invisível. Ninguém aplaudiu por mim, mas eu ouvi por dentro. Eu mesma. A Letícia de 19 anos, que nunca tinha sido olhada de verdade, estava ali, pisando em terreno firme pela primeira vez. Depois da cerimônia, os cadetes saíram para fotos com as famílias. Eu me virei discretamente, saí por uma porta lateral e caminhei até a parada de ônibus. Sentei com o coturno no colo, abraçada a ele como se fosse alguém. Não chorei. De novo, não chorei. Apenas fechei os olhos e imaginei por alguns segundos como teria sido se alguém tivesse ido. Mas quando o ônibus chegou e a porta se abriu com aquele chiado lento, eu soube que não precisava mais imaginar, porque eu já tinha me convidado para o meu próprio destino e não tinha rasgado o convite. Eu o vestira, em forma de farda, e ninguém, nunca mais, iria arrancar isso de mim. Eu tinha 23 anos quando encontrei Henrique pela primeira vez depois da escola. Ele estava mais alto, com o cabelo ajeitado para trás e aquele ar de quem cresceu sem esforço, como se o mundo tivesse sido gentil demais com ele. Era uma tarde de sexta, no centro da cidade, e eu estava de uniforme. Não porque quisesse impressionar,
mas porque saí direto de uma instrução para resolver questões administrativas na junta de serviço militar. Ele me reconheceu antes que eu visse. Chamou meu nome com aquele sorriso que, anos atrás, teria me feito tremer. Mas naquele dia, só me fez endireitar os ombros por reflexo. Conversamos por alguns minutos. Ele perguntou da minha vida. Disse que lembrava de mim como a menina quieta da turma B, mas que eu parecia diferente, mais segura. Quando disse que estava no exército, vi a sombra passar brevemente pelo rosto dele. Nossa, sério? Militar mesmo? Ele soltou, como quem tenta achar graça. Mas você é... O quê? Enfermeira? Assistente? Essas coisas? Eu respirei fundo e respondi com calma. Sou da área técnica, sim, mas comando sessões, equipes, sou responsável por relatórios e missões logísticas. Ele soltou uma risadinha disfarçada e completou. Ah, tá. Tipo, suporte. Porque o trabalho pesado é dos combatentes, né? Os homens. Não discuti. Só olhei para ele como se estivesse olhando para um retrato antigo, uma lembrança borrada de algo que um dia me importou. Nos dias seguintes, ele começou a me procurar. Mandava mensagens curtas, sempre com aquele tom de superioridade disfarçada de charme. Vamos sair um dia desses, você deve estar precisando relaxar depois de tanta farda. Ou, aposto que está cansada de dar ordem para recruta, hein? Eu sorria sozinha, não pelas mensagens, mas pela clareza. Ele ainda era o mesmo Henrique que ria dos meus sapatos velhos na escola, que me ignorava nas festinhas e só me via agora porque a farda incomodava, porque ela dizia tudo o que ele não tinha coragem de escutar. Mas eu fui. Fui no encontro. Não por ele, mas por mim. Queria encerrar aquela lembrança com presença. Cheguei com meu cabelo solto, sem maquiagem, sem esconder quem eu era. Ele pediu um vinho caro. Falou das viagens, do cargo no escritório do pai, dos projetos de investimento. Até que disse, mas me diz, você vai ficar nisso para sempre? Esse negócio de exército, quartel, missão no mato? Porque sei lá, mulher que fica muito tempo nisso aí, depois não arruma mais ninguém sério. Os caras se assustam. Eu engoli seco. Não a bebida, não a comida, mas aquele velho gosto de invisibilidade temperado com condescendência. Olhei nos olhos dele e perguntei, você se assusta, Henrique? Ele não respondeu, fingiu que não entendeu. Mexeu no guardanapo. Murmurou algo sobre só estar tentando ajudar. A conta veio rápido. Paguei a minha parte. Levantei antes que ele pedisse desculpa. E naquele mesmo fim de semana, pedi transferência para um curso de aperfeiçoamento. Não por raiva, mas por foco. Era como se aquele encontro tivesse sido o último teste antes de subir mais um degrau. E eu subi. No mês seguinte, participei de uma instrução no interior. 20 dias sem sinal, sem conforto, sem aplauso. Mas quando voltei, havia uma carta me esperando. Era dele, escrita à mão, como se isso bastasse para parecer sincero. Dizia que havia pensado muito, que talvez tivesse sido duro, que só não queria me ver sofrendo num ambiente que não valoriza mulheres. E terminou com a pérola. Você merece um trabalho de verdade. Rasguei a carta em 4, como tinham feito com o meu convite anos antes. Só que dessa vez, foi com gosto. O trabalho de verdade, Henrique, era esse. Era vestir uma farda pesada com orgulho. Era estudar em silêncio enquanto os outros riam. Era comandar uma tropa, fazer o certo mesmo sem plateia. Era acordar às 4 e dormir à meia-noite, sabendo que ninguém ia bater palma, mas que o país funcionava melhor por minha causa. Eu era, sim, técnica, mas era também tática, estratégia, comando. E se isso não bastava para ser vista, então era sinal de que meus olhos estavam voltados para outros céus. O dia começou com um rádio desligado. Isso, por si só, já deveria ter sido o primeiro sinal. No quartel, rádios não se calam sem motivo. Ou estão em manutenção, ou há algo errado demais para se querer ruído. Quando recebi a ordem para deslocar com a equipe para o interior de Minas, não me disseram muita coisa. Enchente, risco de isolamento, desabamento de ponte. Coisas soltas, fragmentadas, mas suficientes para entender que não era um treinamento comum. Quando cheguei à região de Resplendor, as imagens pareciam tiradas de um jornal de guerra. Casas afundadas até a janela, postes deitados como corpos sem socorro,
e um silêncio de lama cobrindo tudo o que costumava ser cidade. Assumi a coordenação da operação junto com 2 oficiais de patente superior, mas ao longo do segundo dia, um deles foi evacuado por exaustão e o outro, um major, se perdeu tentando cruzar o rio com parte da equipe. Fiquei. Por decisão, por coragem, por ausência de opção. Foram 78 pessoas resgatadas em 3 dias. Famílias inteiras presas em telhados, crianças com hipotermia, idosos com oxigênio improvisado. A logística era precária. 3 viaturas de apoio, um helicóptero que vinha e ia quando o tempo deixava, rádios que só funcionavam quando queriam. Mas a tropa me ouvia e obedecia. Não porque minha voz fosse a mais alta, mas porque eu falava com precisão. Aprendi ali que a autoridade não se grita, se demonstra. Tomei decisões que depois seriam revisadas por superiores com lupa, mas que ali, no barro, na chuva e na ausência de qualquer glamour, salvaram vidas. Dormi sentada em banco de viatura, acordei com as botas molhadas grudadas na pele, escrevi relatórios com lanterna na boca. Recebi o primeiro capitã, dito por civis com olhos marejados. No 4º dia, a imprensa chegou. Não porque quisessem, mas porque precisavam. Uma equipe de reportagem da capital, olhos atentos aos números, microfones caçando culpados ou heróis, o que surgisse primeiro. Falaram comigo, sim. Me perguntaram como foi liderar. Se eu tinha medo. Se ser mulher dificultava. Eu respondi sem floreios. Medo é quando a água passa da janela e você ainda tem criança chorando no andar de cima. Ser mulher não muda nada quando você é a única pessoa que sabe usar um rádio quebrado para pedir resgate. O repórter anotou, sorriu, apertou minha mão com aquele brilho nos olhos de quem já enxergava a manchete. Dias depois, a matéria saiu. Com foto, meu nome completo, patente, declarações de moradores agradecendo, um comandante por telefone dizendo que meu desempenho era acima da média. Era a primeira vez que minha trajetória aparecia com destaque fora dos registros do Exército. Aquilo para mim não era vaidade, era confirmação. Era memória registrada do que passei por anos sem reconhecimento. E claro, como qualquer filha faria, compartilhei. Enviei o link no grupo da família. Mandei em particular para minha irmã, para minha mãe, para 2 primos que viviam compartilhando meme e política. Fiquei online o dia todo, fingindo que não esperava. Mas esperava. Nada. Nenhum emoji, nenhum parabéns, nenhuma curtida. Vi que leram. Vi que abriram. Vi que passaram batido como se fosse só mais uma corrente. A mesma família que me marcou tantas vezes em posts de mulher tem que ser delicada, agora silenciava diante da imagem de uma mulher coberta de lama e farda, sendo chamada de capitã. Doeu. Não como antes. Não como quando rasgaram o convite da minha primeira formatura ou riram do meu crachá na festa de família. Doeu de outro jeito, uma dor mais madura, cansada, como quem já esperava, mas ainda assim queria acreditar. Eu não chorei, mas fiquei muito tempo parada olhando a tela do celular. O silêncio deles, mais uma vez, gritava que, para aquela gente, eu só teria valor se fosse algo que coubesse no molde deles. Uma mulher delicada, vaidosa, com um emprego normal e que aceitasse ser elogiada por saber seu lugar. Eles sabiam onde eu estava, sabiam o que eu fiz e escolheram calar. Mas sabe o que me surpreendeu? Os comentários de desconhecidos. Gente da cidadezinha, soldados de outras unidades, até uma menina de 13 anos que me escreveu no direct. Quero ser como a senhora. Aquilo valeu mais que qualquer curtida de primo que só liga para churrasco. A foto virou referência em uma campanha interna do Exército sobre mulheres em missão. Meu nome entrou nos quadros de mérito da brigada. E dias depois, recebi a convocação para curso de ascensão. Capitã, com nome grifado. Não precisei esfregar na cara de ninguém. Não mandei de novo o link. Não insisti. Porque entendi ali que tem conquistas que não são para serem validadas, são para serem vividas. Eles continuaram a fazer silêncio, mas a cidade falou. Os soldados falaram, a tropa me aplaudiu, e pela primeira vez me senti em paz com o peso da farda. Eu não esperava aquele e-mail. Estava entre relatórios, fardada, cabelo preso em coque apertado,
e a pasta lotada de notificações quando o aviso do remetente piscou no canto da tela. Reunião de ex-alunos. Turma B, 10 anos depois. Não era a primeira vez que tentavam reunir o pessoal do colégio, mas era a primeira em que meu nome aparecia destacado entre os convidados. Achei curioso. Talvez alguém tenha lembrado que eu existia. Talvez fosse apenas um algoritmo puxando dados antigos. Mas ali estava. Meu nome, minha foto da época da escola, o texto formal e plastificado com frases como reconectar amizades e celebrar trajetórias. Pensei em deletar. Pensei em ignorar. Mas uma coisa ficou reverberando. E se eu fosse? Não para me vingar, nem para provocar, mas porque eu podia. Porque eu tinha vencido sem que ninguém ali percebesse. Porque o que me chamavam de fase virou carreira, farda, patente. Porque eu queria ver nos olhos deles se ainda me chamariam de a esquisita da turma B. Aceitei o convite 2 dias depois. No formulário online, onde pediam ocupação atual, escrevi apenas militar ativa, capitã do Exército Brasileiro. Sem floreios, sem ironia. Apenas verdade. Recebi resposta imediata com felicitações formais e um lembrete. Traje esporte fino. Ri. Eu tinha mais coturnos do que saltos, mas daria um jeito. Afinal, o evento era fora da base. Um salão alugado em um colégio particular no centro da cidade, onde tudo havia começado. Onde, anos atrás, eu ouvia risos abafados enquanto comia sozinha na escada dos fundos, onde um dia, na chuva, minha irmã havia me ignorado na frente dos outros só para não ser associada à aberração da escola. A semana da reunião chegou mais rápido do que eu gostaria. Até pensei em desistir. Mas algo dentro de mim, talvez aquela menina de coque frouxo e caderno rabiscado com desenhos de helicópteros, queria muito ver com os próprios olhos o que havia mudado. E mais do que isso, queria que eles vissem. Escolhi um vestido simples, sem exageros, escuro, de caimento firme, cabelos soltos, um discreto colar com o pingente da minha insígnia, presente de um veterano. Era meu jeito de ir à paisana sem deixar de ser quem me tornei. Quando cheguei, uma recepcionista me entregou um crachá com meu nome de colégio e uma fita amarela. Essa cor é para os que se destacaram na turma, disse sorrindo. Agradeci, mas sabia. Aquele crachá era piada, ironia. Eu não havia me destacado para eles. Eu havia desaparecido. Fui a sombra da sala, o silêncio que ninguém ouvia. E agora, uma década depois, estavam tentando me rotular como destaque, só porque constava no convite. O salão estava cheio. Balões discretos, música ambiente, garçons com bandejas. Parecia mais uma festa de escritório do que uma celebração de juventude. Vi rostos que envelheceram melhor do que eu esperava, outros que não envelheceram nada, e rostos que não mudaram nem no olhar, ainda carregavam o riso fácil de quem nunca foi ferido. Minha irmã estava lá, claro, de vestido vibrante, maquiagem impecável, cercada por gente rindo alto demais. Ela me viu e hesitou, fingiu surpresa. Me cumprimentou com um abraço falso, gelado. Até que enfim largou essa coisa de quartel, né? Ela disse, como se a frase fosse uma piada inofensiva. Um homem ao lado riu. Outro completou. Veio de férias da caserna? Gargalhadas. O salão não se calou, mas aquela parte da mesa pareceu crescer em volume. Vi um conhecido antigo que já foi meu crush na adolescência. Hoje barrigudo, usando blazer apertado. Rir como se me ridicularizar ainda fosse instinto automático. E então veio a frase. Assim que atravessei o salão, alguém gritou, talvez achando que eu não ouviria. A soldadinha resolveu brincar de civil hoje. E outra, uma voz feminina familiar, respondeu em tom alto. Aposto que até esqueceu como segura a arma. A gargalhada da mesa foi como um estalo. Fiquei parada por alguns segundos. Eu poderia rir junto, fingir que não era comigo, fingir que era piada. Mas não era. Era a velha humilhação de sempre, disfarçada de nostalgia. Não respondi. Não reagi. Sentei numa das mesas mais afastadas, de onde dava para ver todos sem precisar me exibir. Vi minha irmã me encarar 2 ou 3 vezes. Vi meu ex passando com uma mulher do lado, fazendo questão de não olhar. Vi gente cochichando. Mas também vi algo que eles não esperavam. Minha calma. Minha postura. Eu não estava ali para confrontar. Estava ali porque podia. Porque nada daquilo me feria mais.
E porque, sem saber, aquela reunião seria lembrada para sempre por algo que ninguém esperava. A noite parecia se esticar com uma delicadeza cruel, como se cada minuto ali dentro tivesse sido desenhado para testar os limites da minha paciência. O salão estava agora mais cheio, a música um pouco mais alta, os copos mais vazios e as máscaras mais soltas. As pessoas sorriam com os dentes, mas os olhos cansados entregavam o tédio e a superficialidade daquele encontro que prometia reconectar a turma, mas só servia para os mesmos de sempre reforçarem os papéis que achavam que ainda lhes cabiam. Eu era, claramente, a presença dissonante, a peça fora do molde. O corpo estranho que eles preferiam encaixar no passado, que lembravam do que aceitar no presente que desconheciam. Minha irmã, sentada no centro da mesa mais barulhenta, parecia um pavão em posição de desfile. Falava alto, gesticulava mais alto ainda, e, entre uma taça e outra, não perdia a chance de reforçar, para quem quisesse ouvir, que agora trabalhava com eventos corporativos, que viajava o país inteiro e que sim, estava de olho em uma vaga internacional. Sua voz atravessava o salão como uma flecha, sempre tentando alcançar mais ouvidos do que conversas. E sempre que ela cruzava o olhar comigo, vinha acompanhada de um sorriso enviesado, meio zombeteiro, como se cada gesto dela fosse uma cutucada passiva-agressiva em mim. Até que veio o comentário. Foi quando um dos rapazes da antiga panelinha se aproximou da mesa onde eu estava. Sozinho, talvez guiado pelo álcool ou pela nostalgia tola de reviver velhas dinâmicas. Ele me olhou com uma mistura de espanto e superioridade contida, como se estivesse calculando se valia a pena recomeçar aquele antigo jogo de escárnio. Caramba! Até que você ficou bem de civil, ele disse, forçando um tom de galanteio barato. Mas esqueceu de atualizar o crachá, capitã? Ainda tá com aquela cara de sim, senhor, de quem não sabe se divertir. Ele deu uma risada seca, esperando cumplicidade. Ninguém riu com ele, mas a gargalhada explodiu alguns segundos depois, na mesa central. Minha irmã, rindo com o copo erguido, ecoou. Aposto que ela ainda anda em linha reta até no shopping. A mesa inteira gargalhou. Um riso coletivo, alto, exagerado, que parecia mais um esforço desesperado para manter acesa a chama de uma hierarquia antiga, onde eles eram os normais e eu, a aberração funcional. A piada virou combustível para outras. Será que ela ainda dorme com o coturno? Você já gritou sentido pro namorado? Imagina ela em um date mandando o cara fazer flexão. Cada frase vinha como uma rajada, entremeada por risos que, aos poucos, começaram a parecer forçados, como se até eles percebessem que aquilo já não fazia tanto sentido assim. Eu não respondi. Não desviei o olhar. Não mudei minha postura. Continuei ali, ereta, observando. Cada palavra deles me escorria pelos ombros como chuva em lona de caminhão militar. Barulhenta, fria, mas incapaz de penetrar. Não porque eu era imune, mas porque eu tinha vivido coisa demais, marchado sob sol demais, comandado silêncio demais. Eu era feita de um aço que eles nunca conseguiriam moldar. Algumas pessoas do outro lado do salão começaram a notar. Não as do riso fácil, mas os que sempre estiveram na borda. Os que não riam nem zombavam. Os que lembravam de mim vagamente como a garota que desenhava hélices no caderno e desaparecia nos intervalos. Uma ou duas pessoas se aproximaram, discretas. Uma mulher que lembrava vagamente meu nome disse que tinha lido sobre uma capitã que liderou um resgate no litoral. Outra perguntou se era verdade que eu havia sido promovida recentemente. Respondi com simplicidade, sem orgulho inflamado. Apenas fatos. E pela primeira vez naquela noite, percebi um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio da zombaria, mas o da atenção. Mas do outro lado, a festa seguia. O ex, agora visivelmente desconfortável, evitava me olhar. Minha irmã, percebendo que seus ataques já não reverberavam como antes, começou a perder a graça. Seu riso foi se tornando mais curto, mais seco. E então, em uma última tentativa de manter a pose, ela ergueu a taça mais uma vez e bradou: "Vamos brindar à nossa turma e à nossa soldadinha favorita que finalmente aprendeu a sair do quartel." A voz dela ecoou. Algumas palmas tímidas surgiram, mas ninguém repetiu o brinde.
Foi nesse momento que ouvi o som. No início, parecia apenas o eco distante de um motor, abafado pelo som ambiente. Mas então o barulho ganhou forma, intensidade. Um zunido cortante que vinha do céu e fazia vibrar as vidraças. Alguns convidados começaram a se levantar, curiosos. Outros saíram para o jardim. E quando o helicóptero surgiu sobre o prédio, todos congelaram. O som era inconfundível. O vento levantou guardanapos e fez balançar a decoração. Luzes de navegação riscaram o escuro. E à frente da aeronave, o brasão do comando militar era visível. A sala mergulhou num silêncio denso. Eu permaneci sentada, mas sabia. O que viria a seguir mudaria tudo. O som se intensificava como um anúncio de ruptura, como se o próprio céu estivesse se abrindo para interromper aquela comédia de máscaras e memórias falsificadas. O zunido grave cortava o ar como um apito de comando, e até os mais bêbados pareciam ter despertado da embriaguez coletiva que fazia da reunião da turma um teatro mal encenado. As taças tilintavam com o leve tremor do prédio. Guardanapos começaram a voar. Os balões da decoração flutuaram para cima com o deslocamento de ar. Um garçom deixou cair uma bandeja, e quando o vidro da janela lateral tremeu pela primeira vez, todos se viraram para olhar, como se o som da hélice fosse algum tipo de entidade antiga cuja chegada ninguém esperava, e muito menos estava preparado para enfrentar. A princípio, o helicóptero não era visível. Apenas o som e o vento, que pareciam vir de todos os cantos do céu ao mesmo tempo. Mas então as luzes começaram a desenhar sombras no salão. Um farol oscilou pela parede. Outro varreu o chão de madeira como uma lâmina de luz. E por fim, uma das janelas da lateral direita sacudiu com força e se abriu com violência. O vento invadiu o espaço como se quisesse expulsar os fantasmas daquela sala de uma vez por todas. As cortinas se ergueram como bandeiras em guerra. O vestido da minha irmã foi lançado contra a perna de uma colega. As folhas dos convites jogados nas mesas voaram como pequenos pássaros cegos. E então, por entre o barulho cortante das hélices, ouvi-se a primeira voz humana, desde que o silêncio tomara conta. Tem um helicóptero pousando aqui? A multidão correu para as janelas. As risadas cessaram. Os celulares se ergueram. Todos queriam registrar o que parecia um evento fora do script daquela noite morna. O helicóptero, pintado com as cores do Comando Militar do Planalto, girava lentamente sobre o campo de futebol da escola antes de tocar o solo com precisão milimétrica. O brasão reluzia mesmo sob as luzes artificiais. O piloto, impassível, aguardava. E então, a lateral da aeronave se abriu. Um oficial de farda impecável, com distintivos visíveis e postura ereta, desceu com passos firmes e dirigiu-se diretamente ao salão, acompanhado por um segundo militar que parecia segurar um documento em mãos. Dentro da sala, ninguém sabia o que fazer. Alguns voltaram a se sentar, constrangidos. Outros continuavam em pé, mas agora, em silêncio absoluto. Minha irmã, que segundos antes era o centro das atenções, recuou um passo e olhou em volta, como se esperasse que alguém confirmasse que aquilo tudo era uma brincadeira, uma pegadinha talvez. O ex, que estava ao fundo com um copo na mão, deixou a bebida escorregar por entre os dedos, molhando o carpete com um estrondo abafado. O som do vidro se estilhaçando parecia ter sido a última nota da velha sinfonia que todos ali tocavam há anos. O oficial entrou no salão. Alto, olhos fixos, mandíbula cerrada. Não pediu licença. Não pediu silêncio. Simplesmente entrou como quem já sabia exatamente quem procurava. Parou no centro. Abriu o papel. E então falou, alto o suficiente para que ecoasse por todos os cantos. General Helena Duarte, o comando solicita sua presença imediata. Os olhares, antes espalhados, convergiram num único ponto. E quando os olhos de todos se voltaram para mim, senti o tempo congelar por uma fração de segundo. Levantei com calma. Meus passos não foram apressados, tampouco teatrais. Cada movimento era um espelho da mulher que me tornei. Passei por entre as mesas como quem atravessa um campo de batalha vencido. Não com armas, mas com resistência. Os olhos arregalados me seguiam como se quisessem pedir desculpas em silêncio. Minha irmã, pálida, deixou o copo cair sem perceber. O ex, ainda ajoelhado tentando recolher os cacos do próprio orgulho,
sequer ousou levantar os olhos. O mestre de cerimônias, que há poucos minutos fazia piada sobre meu andar marcial, agora se calava, engolido por sua própria insignificância. O oficial me entregou o documento com a missão emergencial. Brasília está chamando, senhora. Fiz um breve aceno de cabeça. Guardei o papel no bolso interno do blazer e caminhei de volta pelo mesmo caminho por onde entrei. Mas agora cada passo soava diferente. Os saltos não eram mais apenas um acessório, eram a batida de um tambor surdo anunciando uma nova ordem naquele território velho. Quando passei pela porta de vidro, o vento me envolveu como um abraço antigo. O helicóptero aguardava, a escada ainda abaixada. Subi degrau por degrau, sem olhar para trás. Na cabine, sentei ao lado do operador de voo. A porta se fechou com um estalo seco e definitivo. Quando a aeronave subiu, olhei pela pequena janela de acrílico. Lá embaixo, o salão ainda tentava se recompor. Vi a multidão olhando para cima. Vi expressões que variavam entre espanto, vergonha e uma espécie de reverência não planejada. Vi minha irmã segurando a barra do próprio vestido, como se tentasse se esconder dentro dele. E vi meu ex, parado entre os cacos da taça, ainda imóvel. Mas eu não sorri, não chorei, não acenei. Apenas segurei firme o coldre da lateral e respirei fundo. Eu tinha um destino a cumprir, e nenhum deles fazia parte dele. O som das hélices ainda ecoava dentro da minha cabeça mesmo após a porta se fechar, como se o próprio ar tivesse ficado marcado por aquela convocação que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Ali, na cabine do helicóptero, enquanto a luz vermelha do painel pulsava como um batimento cardíaco sincronizado com o meu, eu podia sentir a vibração da turbina costurar meu passado ao presente em camadas silenciosas e definitivas. A missão era urgente, sim. Brasília havia chamado, e eu sabia que aquilo não era só uma coincidência de agenda, mas um símbolo, uma peça final, que o destino colocava com precisão cirúrgica no tabuleiro daquela história inacabada. Era como se o universo tivesse esperado exatamente aquele dia, aquela hora, aquele salão, para resolver uma dívida antiga entre mim e todos os olhos que um dia me viram como menos. O helicóptero subiu rápido, inclinando a aeronave com força para a direita, o que me deu uma última visão daquele prédio onde as risadas tinham secado como vinho velho. A imagem do salão se reduzia a uma mancha, mas eu ainda conseguia ver os vultos. Minha irmã junto à porta, os cabelos bagunçados pelo vento e o rosto pálido. O ex, ainda perto da mesa onde a taça havia caído. E o grupo todo olhando para cima, como se esperassem algum aceno, alguma explicação, algum gesto de que eu ainda era a mesma de antes. Mas eu não era, e nunca mais seria. O oficial que me acompanhava abriu a pasta e me entregou o documento completo da convocação. Li com olhos atentos, mas sem pressa. Sabia que era importante, mas naquele momento, a leitura servia também como âncora. Cada linha, cada parágrafo técnico sobre movimentação de tropa, sobre reorganização tática, sobre reuniões com o alto comando. Tudo isso era mais do que protocolo. Era linguagem de pertencimento. Era a confirmação oficial, com carimbo, papel timbrado e assinatura digital, de que eu pertencia àquela nova estrutura, aquele outro universo que por tantos anos zombaram quando eu só tinha livros na mochila e disciplina na alma. Pousamos no heliponto central da guarnição de Brasília em menos de 40 minutos. A equipe já me aguardava no pátio, e o comandante da base, um general com 20 anos de serviços prestados, bateu continência assim que meus pés tocaram o chão. Retribuí com firmeza. Ali, meu nome não causava silêncio constrangido, nem piadas de corredor, nem apelidos em grupo de WhatsApp. Ali, meu nome era sinônimo de liderança. Ali, General Helena Duarte não era uma surpresa, era um posto de honra. A reunião foi imediata. A sala, austera e precisa, tinha painéis com mapas estratégicos e telas exibindo dados atualizados. Fardas impecáveis se alinhavam às cadeiras. Eu entrei e todos se levantaram. Havia uma pauta séria. Uma operação emergencial na fronteira exigia realocação de comando e liderança de alto escalão. Meu nome havia sido o primeiro indicado pelo gabinete. A responsabilidade era imensa, mas eu a recebia com a mesma serenidade com que havia cruzado aquele salão de ex-alunos, sabendo que nada,
Absolutamente nada havia sido dado. Tudo foi conquistado passo a passo, coturno por coturno, ordem por ordem, sem atalhos. Após 2 horas de briefing, minha participação se encerrou com a leitura final da designação. Um dos generais mais antigos se virou para mim e disse: General Duarte, sua condução nesta missão servirá de base para o relatório que seguirá diretamente ao Ministério. Assenti. A missão me esperava no dia seguinte. Mas naquela noite, algo ainda precisava se concluir. Uma pequena costura final na pele cicatrizada. Pedi liberação para fazer uma parada de 15 minutos no caminho de volta. A aeronave foi redirecionada com rapidez. O piloto, ao me ver quieta, disse apenas: Entendido, senhora. Não era uma conversa. Era uma espécie de respeito silencioso que se constrói com o tempo. E com feitos. Voamos por mais 20 minutos até sobrevoarmos novamente aquela cidade onde a reunião ainda acontecia. O helicóptero fez uma volta ampla, pairou em posição e então desceu lentamente para pousar mais uma vez no campo da escola. As luzes haviam sido apagadas. Restavam apenas os refletores noturnos da área externa e a música baixa tocando nas caixas do jardim. A festa havia continuado, como se fingissem normalidade. Quando a aeronave pousou pela segunda vez, os poucos que ainda estavam lá saíram para ver. E desta vez, ninguém correu até o portão. Ninguém zombou. Ninguém apontou. Eu desci sozinha. Os degraus do helicóptero pareciam ter o peso de todos os anos que eu engoli em silêncio as palavras deles. Caminhei até a entrada, mas não entrei. Parei ali mesmo, do lado de fora, e pedi que chamassem minha irmã. Ela veio com os olhos arregalados, como se esperasse uma bronca, uma provocação, uma resposta atravessada, mas tudo que fiz foi tirar do bolso uma pequena caixa de madeira com a réplica da medalha que recebi na missão anterior. Entreguei para ela, sem dizer palavra, e voltei para a aeronave. Dentro da caixa, além da medalha, havia um bilhete. Só 3 palavras. Eu ainda me lembro. Quando a porta do helicóptero se fechou novamente, os refletores da escola pareceram mais fracos, os rostos mais distantes, e as vozes, essas sim, desapareceram completamente, porque finalmente o único nome que restava em voz alta era o meu. Não foi a farda que me fez forte. Também não foi o helicóptero, nem o título que agora carregava no crachá. O que me fez forte foi ter sido deixada sozinha tantas vezes e ter permanecido em pé mesmo assim. Foi ter caminhado no meio da lama com o nome escrito em silêncio por dentro, como um código que ninguém mais precisava ver. E agora, ali, enquanto o helicóptero voltava a subir, com as hélices cortando o céu escuro como se abrissem uma nova estrada no ar, eu finalmente compreendia que a justiça que sempre imaginei não era feita de palavras ditas, mas de olhares contidos, de bocas que não sabiam mais o que dizer, de silêncios que gritavam aquilo que minha alma esperava há anos. Do alto, pela janela da aeronave, eu os vi de novo. Os mesmos rostos, o mesmo pátio. Minha irmã ainda segurava a caixa de madeira que eu deixei em suas mãos. Ela não havia aberto, apenas apertava contra o peito, como se temesse que qualquer movimento pudesse desmanchar o peso daquilo. Ela estava imóvel, e pela primeira vez em muitos anos, seus olhos não buscavam plateia. Estavam voltados para dentro. E foi nesse exato segundo que entendi. Ela não precisava dizer nada, porque havia naquele silêncio uma confissão que ecoava mais fundo que qualquer desculpa. Ao lado dela, meu ex permanecia sentado no mesmo banco onde havia rido de mim anos antes. O copo na mão ainda meio cheio, a postura curvada, os olhos perdidos. Não havia culpa nele, apenas ausência. Ele parecia estar revendo tudo ao mesmo tempo. A escola, o início do namoro, as palavras que disse, os convites que ignorou, a frase cruel no ouvido dizendo que meu trabalho não era de verdade. E agora, ali, diante de uma realidade impossível de negar, ele parecia pequeno, como se a sala que um dia achou dominar tivesse encolhido ao redor dele. E eu não sentia raiva, nem alegria. Sentia apenas uma espécie de alívio, como se tivesse finalmente colocado algo no lugar exato. O helicóptero se afastava da escola e subia em rota direta. Do alto, as ruas ganhavam nova proporção. Os carros pareciam miniaturas, as casas como caixas de papelão enfileiradas. A cidade que tanto me moldou agora
parecia caber dentro da palma da mão. E foi nessa imagem, tão simbólica quanto real, que meu peito se acalmou, porque pela primeira vez eu não precisava mais provar nada. Não a eles, não a minha irmã, nem mesmo a minha mãe, que um dia disse que eu nunca seria nem porteira de quartel, nem ao grupo da escola, que me chamava de a menina esquisita da turma B, nem ao meu ex, que zombava dos meus coturnos. Eu não precisava provar, porque a vida já tinha feito isso por mim. Enquanto o piloto seguia a rota de retorno e o oficial ao lado revisava documentos, eu encostei a cabeça na lateral da aeronave e fechei os olhos por um instante. E ali, naquele silêncio preenchido apenas pelo motor, vi flashes de tudo que me trouxe até ali. As noites estudando sozinha, os nãos que me empurraram, as primeiras ordens que dei com a voz trêmula, os convites não respondidos, os olhares de desprezo que me ensinaram a não baixar a cabeça, as madrugadas marchando sob chuva e o som da própria respiração como única companhia. Vi também meu próprio rosto no espelho da caserna, nos dias em que chorei sozinha no alojamento. E depois, enxuguei as lágrimas com o dorso da mão para não borrar o nome na farda. E por fim, vi o rosto daquela menina de 14 anos, olhando para cima no pátio da escola, olhos fixos num helicóptero distante, sonhando com um lugar que nem sabia se existia. Ela agora estava ali, comigo, dentro dessa cabine. E ela também sorria. A descida em Brasília foi suave. A noite já avançava e as luzes da base refletiam sobre o metal da fuselagem. Quando pisei novamente em terra firme, o protocolo voltou. Com ele, a missão, os documentos, as decisões. Mas algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível. Não era mais apenas sobre cargos, patentes, condecorações. Era sobre fechamento, sobre ter vencido, não apenas no mundo militar, mas dentro do próprio ciclo que me formou. Nos dias que se seguiram, recebi dezenas de mensagens, da equipe, de colegas, até de oficiais de outras regiões. Algumas elogiavam minha postura no chamado urgente. Outras falavam da repercussão do vídeo gravado acidentalmente no momento em que meu nome foi chamado no salão da escola. Sim, alguém gravou. E o vídeo viralizou. A frase dita pelo oficial: "Senhora General, Brasília está chamando", agora circulava nas redes como símbolo de virada. Até um jornalista entrou em contato pedindo entrevista. Eu recusei, porque não queria explicações públicas. A resposta que eu precisava já havia acontecido. Estava no olhar da minha irmã, no rosto do meu ex, e no silêncio daquela sala onde, por anos, me fizeram sentir menor. Semanas depois, numa tarde comum, recebi um envelope manuscrito no alojamento. Era da minha irmã. Não tinha muito. Apenas uma foto nossa, ainda crianças. E uma frase no verso: "Você chegou lá, e eu vi". Guardei a foto na minha gaveta. Ao lado da caixa de madeira com a réplica da medalha, a original estava em exposição, mas aquela cópia, agora simbolizava outra coisa. Simbolizava que algumas vitórias não precisam de troféus. Elas só precisam ser sentidas no silêncio, no exato momento em que você vira de costas, caminha com firmeza e percebe, sem precisar ouvir, que todos finalmente entenderam quem você sempre foi.